Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pensador Digital. Hoje vamos mergulhar em uma das figuras mais fascinantes da história, Joana d'Arc. Sim, aquela jovem camponesa que se tornou uma líder militar e mudou o curso da Guerra dos 100 Anos. Você sabia que ela comandou exércitos com apenas 17 anos? É uma história cheia de coragem, fé e tragédia, e eu prometo que vai te surpreender do começo ao fim. Antes de começarmos, não esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo vídeos como este para vocês. E fica até o final, porque vamos revelar alguns detalhes menos conhecidos sobre a vida de Joana d'Arc que você provavelmente nunca ouviu falar. Vamos nessa? Para entender a importância de Joana d'Arc, primeiro precisamos falar sobre o contexto em que ela viveu. A França estava envolvida em uma longa e devastadora guerra com a Inglaterra, conhecida como a Guerra dos 100 Anos. Era uma disputa complexa por territórios e pelo direito de governar o trono francês. A França, por muitos anos, parecia estar perdendo essa guerra. Os ingleses e seus aliados, como o Ducado da Borgonha, dominavam grandes partes do país, incluindo cidades importantes. O rei francês Carlos VI estava doente e incapacitado, e a monarquia francesa parecia à beira do colapso. Isso criava uma atmosfera de desespero e incerteza para o povo francês. Dentro desse caos, surge a figura improvável de Joana d'Arc, uma jovem camponesa sem treinamento militar que afirmou ter recebido visões divinas de santos e anjos, ordenando-a salvar a França. No entanto, antes de mergulharmos na vida dela, é essencial entender o que motivava essa jovem em uma época tão conturbada. Joana d'Arc nasceu em 1412, na pequena vila de Domremy, na região da Lorena, que na época era um território rural dominado por conflitos entre a França e a Borgonha. Ela era filha de fazendeiros e teve uma infância simples, longe das cortes reais e das guerras que assolavam o país. Mas mesmo em sua vila tranquila, Joana estava ciente das tragédias que afetavam seu povo. Ela ouviu muitas histórias sobre as batalhas entre os franceses e os ingleses, e seu senso de justiça começou a se formar cedo. Desde os 13 anos, Joana começou a afirmar que ouvia vozes que ela acreditava serem de santos, incluindo São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes diziam a ela que ela tinha uma missão divina: salvar a França da ocupação inglesa e levar o Delfim Carlos, o herdeiro ao trono, ao seu legítimo lugar como rei da França. Essas visões foram essenciais para moldar o caráter e a determinação de Joana. Ela acreditava com todas as suas forças que estava sendo guiada por Deus. E essa fé inabalável foi uma das razões pelas quais conseguiu inspirar tantos seguidores e líderes militares. Convencida de que tinha uma missão divina, Joana decidiu que precisava se encontrar com o Delfim Carlos. Ela sabia que, como uma simples camponesa, isso seria extremamente difícil, mas não se deixou desanimar. Em 1428, aos 16 anos, ela deixou sua vila e viajou para a cidade de Vaucouleurs, onde tentou convencer o capitão da guarnição local a levá-la até Carlos. Inicialmente foi ignorada e ridicularizada, mas sua determinação e a força de sua crença começaram a chamar a atenção. Joana pediu audiência repetidamente, até que finalmente o capitão concordou em apresentá-la ao Delfim. Em 1429, ela fez a viagem para Chinon, onde Carlos estava exilado. Esse foi um dos momentos mais emblemáticos de sua vida. Quando chegou à corte, Carlos decidiu testá-la. Ele se disfarçou entre seus cortesãos para ver se Joana conseguiria reconhecê-lo. E, para a surpresa de todos, ela o identificou imediatamente. Para Carlos, isso foi uma prova de que Joana era especial, talvez até divinamente inspirada. Após essa reunião, Joana passou a ser levada mais a sério. Ela pediu que lhe dessem um exército para marchar em direção à cidade de Orleans, que estava sob cerco inglês. A decisão de dar a uma jovem camponesa sem experiência militar o comando de um exército foi um ato de desespero por parte de Carlos. O destino da França parecia estar nas mãos dessa jovem visionária. Joana recebeu uma armadura e uma espada especial, que, segundo a lenda, teria sido encontrada em uma igreja, orientada por suas visões. Ela adotou um estandarte branco com o símbolo de Deus e dos santos, e partiu com seu exército rumo a Orleans. É importante destacar que Joana não era apenas uma figura inspiradora. Ela também participava ativamente das batalhas. Seu fervor religioso e sua liderança no campo de batalha motivaram as tropas francesas a lutarem com uma energia renovada.
E essa energia fez toda a diferença. O cerco de Orleans foi um ponto de virada na Guerra dos 100 Anos, e Joana d'Arc desempenhou um papel crucial nessa vitória. Quando ela chegou à cidade, os franceses estavam em desvantagem e desmoralizados. No entanto, a presença de Joana elevou a moral das tropas, e ela se tornou um símbolo de esperança. Nos dias seguintes, Joana liderou uma série de ataques ousados contra os ingleses. Mesmo ferida em combate, ela continuou lutando e encorajando seus soldados. Em maio de 1429, as tropas francesas conseguiram romper o cerco e expulsar os ingleses de Orleans. Essa foi uma vitória decisiva e marcou o início de uma série de sucessos militares para a França sob o comando de Joana. Após a vitória em Orleans, Joana instou Carlos a seguir para Reims, onde ele poderia ser coroado rei da França. A cidade de Reims tinha um valor simbólico, pois era o local tradicional de coroação dos reis franceses. Em uma série de vitórias rápidas, Joana e seu exército conseguiram retomar várias cidades controladas pelos ingleses, e Carlos foi coroado rei em julho de 1429. No entanto, após a coroação, a influência de Joana começou a diminuir. Embora ainda tivesse o apoio popular, muitos na corte de Carlos começaram a vê-la como uma ameaça. Eles achavam que ela estava se tornando muito poderosa e que sua presença poderia desestabilizar o reinado de Carlos. Em 1430, Joana foi capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, durante uma batalha em Compiègne. Ela foi vendida aos ingleses, que decidiram submetê-la a julgamento sob a acusação de heresia. O julgamento foi altamente político e controlado por interesses ingleses, que queriam descreditá-la e, por extensão, enfraquecer o novo rei da França. O julgamento foi longo e cheio de armadilhas. Joana foi acusada de tudo, desde vestir roupas masculinas até ouvir vozes demoníacas. Apesar das manipulações e pressões, ela se manteve firme em suas crenças e nunca renunciou às visões que afirmava ter recebido de Deus. Em 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi condenada à morte. Ela foi queimada na fogueira em Rouen, aos 19 anos, sendo considerada uma herege pela igreja naquela época. Sua morte foi um evento trágico, mas ela se tornou um mártir para o povo francês, e sua memória permaneceu viva. Mais tarde, em 1456, um novo julgamento foi realizado pela Igreja Católica, que a absolveu de todas as acusações, reconhecendo seu papel como santa e mártir. Joana d'Arc deixou um legado profundo e duradouro. Em 1920, ela foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Hoje, ela é lembrada como uma heroína nacional da França e um símbolo de resistência e fé. Sua vida inspirou livros, filmes, peças teatrais e até mesmo estudos acadêmicos. E esse é o fim da incrível história de Joana d'Arc. Agora você conhece os detalhes dessa jovem que mudou o destino de uma nação. E aí, o que você achou dessa história fascinante? Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.